Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Next Talk para falar de mais um assunto super interessante, que é o que a Pixar e a Netflix têm a nos ensinar sobre a cultura de feedback. Por que a gente está falando sobre a Pixar, sobre a Netflix? Não sei quantos sabem, mas nós temos um projeto chamado Clube da Leitura, do nosso núcleo de excelência, onde nós lemos vários e vários livros, né, numa frequência, geralmente a cada mês a gente lê um livro. E ao longo, né, dos meses tiveram 2 livros que nos marcaram bastante, que foi A Regra e Não Ter Regras, da Netflix, e Criatividade S.A., que fala um pouco sobre a cultura da Pixar. E para isso, nós convidamos 2 pessoas ilustres que se aprofundaram e se apaixonaram também, né, por esses livros. Nós temos aqui o Renan, que é consultor da Visage, essa figura icônica que vocês conhecem, né? E tem Fernando, que é o nosso garoto prodígio da Gentil Negócios, na verdade, para falar um pouco sobre esse assunto super interessante. Foi um assunto, na verdade, livros que geraram muito debate, muito conteúdo, e a gente queria compartilhar um pouco desse conteúdo aqui no nosso podcast. Antes de mais nada, gente, muito obrigado, né, pela presença de vocês, por terem aceitado esse convite. E aqui, na verdade, é mais um bate-papo. Então, vai ter coisas que eles vão falar, que é a opinião deles. A gente vai emergir também no livro. E eu creio que junto das nossas opiniões, das nossas experiências com o conteúdo do livro, a gente vai trazer coisas muito legais. E para iniciar, eu queria perguntar, porque tanto a Netflix quanto a Pixar, elas são empresas extremamente inovadoras, né? E a gente sabe que no Brasil não existe algo tão inovador como a Pixar, como a Netflix. A gente tem algumas empresas que trabalham com inovação, que tem culturas que a gente percebe que são super interessantes, mas o Vale do Silício, que é onde a maioria dessas empresas fica, tem algo que parece que é um mundo paralelo quando a gente fala de empresa. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente iniciar aqui o nosso Next Talk, porque, na verdade, o que é que vocês percebem de diferença entre as empresas brasileiras, né, tradicionais, de empresas como a Pixar, como a Netflix, com base no que a gente leu nos livros? Vocês estão percebendo aqui o nosso fundo, gente? Sensacional, né? Por favor, o Woody aqui, o nosso Buzz Lightyear. E fiquem de olho aí, porque o negócio está ficando cada vez mais profissional. Não sei se vocês estão percebendo. Aqui o negócio está... aqui a nossa ornamentação. Então, está ficando cada vez melhor, né? Mas voltando à nossa pergunta, qual a diferença, assim, da cultura das empresas tradicionais brasileiras para empresas como a Pixar, como a Netflix? E agora eu passo a palavra para os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Valeu, Renan. Antes de mais nada, né, precisamos agradecer pelo convite. É uma baita honra estar aqui com vocês. É um frio na barriga muito gostoso de sentir aqui nesse bate-papo, né? Mas respondendo essa primeira pergunta, e principalmente de acordo com o que a gente leu aí, né? Eu vejo que a principal diferença é que todas essas empresas, elas foram pensadas, tiveram a cultura construída desde o início, né? Então, os fundadores já pensavam de uma forma e foram, de certa maneira, transmitindo isso ao longo da construção dessas empresas. Bom, também quero reforçar aí a gratidão pelo convite. Enfim, é um sonho estar aqui, posso falar, Nossa, agora me senti... Como os amigos de Kainan disseram, né? No programa de Kainan, sabiam que ele corta essa parte aí, depois a gente vai cortar essa parte. Mas, cara, assim, acho que de largada, acho que vale até primeiro reforçar o que Kainan acabou de falar, que a gente tá aqui para dar opinião, falar algumas coisas que a gente aprendeu mais diretamente dos livros, mas a gente vai falar algumas coisas certas e vai falar algumas besteiras também. Ninguém é dono da verdade, né? Então, de largada já... Dá um descontinho aí, gente. Já perdão pelos vacilos. Mas acho que tem um conceito que é relevante a gente falar, é que no final não existe cultura certa ou errada, né? O que a gente sabe que a gente consegue medir é o que é uma cultura forte, né? Que é aquela que consegue permear a empresa como um todo. Eu acho que os 2 exemplos que a gente tem aqui em cima da mesa, né? A Pixar, que no final foi até além dela, né? Conseguiu virar parte da Disney, e a Netflix, que também é um exemplo diferente de como as pessoas se comportam, de como os colaboradores vivem o orgulho e a cultura de lá.
acho que são casos um pouco diferentes a nível global mesmo. Acho que não tem nem tanto a ver com empresa americana e empresa brasileira, mas esses são casos assim, muito extremos, principalmente de colaboração, feedback e como criar uma cultura focada em inovação e reinvenção. Então, acho que aqui tem algo que é muito particular e é diferente mesmo, olhando para o restante do mundo. Acho que tem mais diferente aqui do todo é que você tem na Netflix um modelo que não dá pra dizer que ela inventou, mas foi ela quem tornou mais famoso, que é de remuneração, inclusive um pouco mais focado em entregar antes do que recompensar depois. Então você parte desse conceito de densidade de talento, de você ter um time de excelência o tempo todo, e aí até tem a dualidade, né? O que é uma família, o que é uma equipe esportiva de excelência, que são coisas bem diferentes. E eu já trago as pessoas excelentes, já remunero elas de forma acima do mercado, e nem dou muita importância para bônus e qualquer outra coisa que venha depois da entrega, que seja depois da performance. Porque geralmente nas empresas brasileiras a gente tem muito disso, assim, né? Não, você tem um fixo e você tem um variável de acordo com o seu desempenho. E a gente já percebe na sua fala e também no livro. Na Netflix é o contrário. Cara, eu já parto do pressuposto que você só está aqui porque você é acima da média, né? E aí entra uma questão muito de confiança, né? Porque se não houver essa confiança de que realmente o cara é muito bom, e eu acho que esse sentimento de confiança, de gratidão que eles têm com a empresa, poxa, os caras estão confiando em mim, estão me pagando o melhor salário, eu vou dar a melhor entrega, né? Eu acho que tem muito disso. E eu acho que um ponto também que você falou muito importante, que a gente até vai mergulhar aqui, é essa questão do feedback, né? Isso. A colaboração, como as pessoas trocam, como é que acontece essa comunicação ali mais aberta e direta entre as pessoas. Mas só pra deixar claro no final, assim, esse modelo ele é diferente mesmo, é o que nem tem tanto a ver com empresa brasileira ou não, mas é diferente inclusive entre as empresas americanas mesmo, tipo, olhando o Vale do Silício, o mais comum é um bônus por compensação ali de resultado. Tem o contraponto, inclusive, que não sei se fica tão claro, que no final, assim, se você nesse time de elite não está performando de forma excelente naquele momento, você tem grandes chances de largada ser convidado a deixar o time. Sim. Enquanto que no modelo mais até tradicional, mas que seja diferente ali na proporção de fixo e variável, você vai ter mais mecanismos para recuperar a pessoa, até para construir essas ideias ali mais de proteção e de família do que você tem aqui do lado da Netflix, né? Tem toda uma ideia que funciona muito bem para o cenário que eles construíram. Vale a gente ficar com reflexão, tudo que tem de legal de cultura disruptiva, mas não é necessariamente o melhor, nem o ideal, longe de ser o ideal para todo mundo. Sim. Né? Não é nem o melhor para situações parecidas, mas funcionou para eles. O principal é pegar o melhor de cada uma, né, e tentar adaptar a nossa realidade. Ver o que a gente pode trazer até para pontos de reflexão. Eu acho que, assim, falando da minha experiência com os livros, lendo assim, me gerou muitos pontos de reflexão. Não necessariamente que eu achava melhor ou pior, mas, cara, que legal que existe isso, né? Que legal que existem pessoas que pensam dessa forma, porque faz a gente sair da caixa, né? Daquela mesma obviedade de sempre. E aí, já que a gente está falando sobre inovação, sobre reinvenção, e um dos pontos que a gente alicerçou como fundamentais para isso é o feedback, e é inclusive parte do nosso tema, né, a cultura de feedback. Queria que a gente começasse trazendo conceitos aqui. Na visão de vocês, o que é um feedback, né? O que compõe um feedback? Tudo que a gente fala é um feedback. Como é que vocês enxergam isso? Para a gente dar início a essa parte de cultura de feedback. Cara, na visão de processos, né? Fugindo um pouco dessa parte de pessoas, a gente tem em um processo coisas que entram, que são transformadas e que saem, né? Sim. E o feedback também traduzindo ao pé da letra praticamente, nada mais é do que a retroalimentação. Então é alguma coisa que vai alimentar de volta, né? De volta esse processo e normalmente com o objetivo de melhorar, né? Acho que é muito parecido também quando a gente traz para essa área mais de pessoas, enfim, de gestão, de cultura no geral também.
Sim. Cara, a tradução, né, para o português é o que o Fernando falou, que é retroalimentação, tradução de feedback, né? Feed, né, que é de alimentar, né? E back, tá de volta, né? Então, para quem não sabia, Kainan, ele é um poliglota. A gente vai editar Fala essa parte. inglês. Além de tudo, a gente ainda tem aí a gente consegue aproveitar para ter aulas de inglês junto, né, no mesmo pacote. Palhaçada, do a gente ignora isso, vai. Mas tipo, acho que como o Fernando falou, o resumo é esse mesmo, é tudo que a gente consegue retornar no processo, retornar, nesse caso, para outra pessoa, né? E seja o tipo de relacionamento que a gente tiver. E agora, entrando um pouco mais a fundo nos livros, né? Um dos fatores-chave que a própria Netflix delimita, né? Você pincelou aí a questão da densidade de talentos, é você ter o maior número de pessoas possível, na verdade, se possível, todo o time de alta performance. Esse é um pilar. E um outro pilar, né, que o livro traz é a questão de estimular, fortalecer e realmente enraizar uma cultura de feedback. E aí eu queria que vocês me dissessem assim, o que é que caracteriza uma empresa que possui uma cultura de feedback? Refletiram para responder, pesado. gerou Sim. uma expectativa em meu Eu coração. sabia que Kainan vinha com essas perguntas profundas. Não me iludam agora que gerou uma expectativa no meu coração com esses 3 segundos de reflexão. Mas vamos lá. Eu acho até que no final é uma questão um pouco mais ampla, assim, não só quando a gente fala de cultura de feedback, a gente já tá passando aí por outros temas que vêm junto, né, tipo, como que isso já vira algo natural e ali, assim, enraizado na empresa toda para ter essa comunicação e essa preocupação uns com os outros para fazer essa retroalimentação, né, voltar com os feedbacks a todo tempo. Então, eu acho que é muito mais um conceito de colaboração. Então, criar, de fato, uma empresa em que todo mundo esteja direcionado ou drivado, como o Kainan gosta de falar. Felipe que gosta, aprendi com o Felipe. Drivado a comunicação e a interação entre os pares o tempo todo. Então, construir isso não é nem só você ter uma metodologia para feedback. Acho que a gente vai falar aqui, inclusive, né? Acho que não tem como fugir do modelo, né, do desenho que a Netflix usa para conseguir fazer bons feedbacks, mas acho que tem esse conceito aí de cultura de feedback, ele está muito mais ligado a uma cultura de colaboração entre os membros e entre os times. E aí, assim, passa muito pela essência, como o Fernando falou, né? É algo que veio muito forte dos fundadores e dos líderes que vieram junto com eles, que contaram que tinham fit cultural, com essa mesma essência de como organizar os times. E aí esse modelo mais colaborativo ele acabou vindo por consequência e não o contrário, né? Não foi uma coisa arquitetada. Fernando, pode complementar antes de a gente aprofundar demais. Cara, eu tava pensando aqui, muito profundo essa pergunta. Profunda. Aqui, se não for profundo, a gente nem brinca desse negócio do podcast. Né? Mas, no geral, eu penso muito que, tipo, uma cultura de feedback é um termo muito, muito forte, né? Porque a gente, naturalmente, tem uma tendência muito grande de se defender. Sim. Então, principalmente quanto a feedback como a gente conhece, seja positivo ou seja construtivo, existe também a tendência natural da gente trabalhar mais com feedbacks positivos e repelir um pouco tudo aquilo que faz a gente mudar. Uhum. E aí, complementando isso que Renan falou, quando a gente começa a construir isso desde o início, termina que é uma coisa natural. Uhum. Toda pessoa que se insere já conhece a realidade daquela cultura dessa forma, né? Pelo menos eu acho que foi muito isso que eu percebi no livro. A energia é mais para manter do que para transformar essa cultura de um ponto a outro, né? Uhum. Uhum. Eu acho que tem assim, você abre mão muito do seu ego, acho que envolve um pouco disso, porque às vezes quando a gente dá uma opinião, tudo que a gente quer, cara, que opinião sensacional, meu irmão, vamos colocar essa ideia revolucionária, vai aumentar o nosso faturamento em 30%. A gente, geralmente, quando a pessoa fala, cara, essa tua opinião, acho que não é por aí não, a gente se sente ofendido, né? E quando a gente... Dói. Dói, né? Quando a gente fala de uma cultura de feedback,
eu acho que é uma cultura onde todo mundo tem que estar, assim, abrindo mão do seu próprio direito de que, cara, essa ideia não é sua. Você, no momento que você coloca na mesa, é uma ideia compartilhada e que as pessoas não criticam você, que é o autor da ideia, critica a ideia. E você tem que estar muito preparado. Acho que na Netflix principalmente, mas a Pixar também tem muito dessa questão de cultura, da liberdade, da sinceridade, da franqueza. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas todo mundo está ali num mesmo foco, né? Numa sinergia muito grande, convergindo para, independente de quem é a ideia, independente de qualquer coisa, o que precisa sair daqui é o melhor produto, o melhor serviço, a melhor ideia, né? Cara, isso é muito massa. Isso me lembrou outro ponto que serve para feedback no geral, seja para pessoa, seja para um projeto que a gente está discutindo, seja para uma tomada de decisão. O feedback ele é muito útil se ele tiver isso, que é a necessidade genuína, tipo, a preocupação genuína em melhorar aquilo, em trazer progresso para o que a gente está falando. Então, eu acho que isso é essencial em se tratando de feedback, independente do que a gente estiver se referindo, né? Sim. Precisa existir realmente algo genuíno por trás do que a gente está falando. Sim. A gente vê muito isso também nos livros, né? Sim. Aqui a gente assim, tem dois conceitos ali que eu acho que acabam em torno desse assunto de você fazer bons feedbacks. Um deles é você, e isso até eu vou me apropriar aqui do termo que Janaína ela comenta sempre, que o feedback ele tem que ser pensado como um presente que você está dando para a pessoa, né? Então, no final, quando você dá o feedback com isso em mente, pô, eu tenho que entregar como se num formato de um presente, de algo que vai fazer bem para quem está recebendo. E quando eu recebo, eu também deveria encarar que eu estou recebendo um presente, que é uma chance de pensar em algo que eu não via, que eu não conseguia enxergar, ou até receber uma ideia de como ser melhor, ou como fazer melhor algo que eu já faço bem. Então, acho que assim, um jeito é esse mindset, né? A forma de pensar, de você dar e receber o feedback. E a outra coisa que também, no final, acaba passando por esse conceito de ter pessoas certas dentro do time, que Jim Collins ali dos primeiros livros que a gente leu, ele fala pra caramba. E a gente reforça isso nas duas empresas, né? Na Pixar e na Netflix, de pessoas certas, tipo, ter pessoas certas, ter as pessoas que têm um alto nível, não é só alto nível técnico, né? É o nível também cultural ali de aderência. Em geral, você precisa de pessoas que se preocupem genuinamente umas com as outras. Então, que não estão só... não param na preocupação institucional. Tipo, vou falar o que eu preciso, vou fazer a minha parte enquanto gestor, enquanto um par. Eu me preocupo com o Kainan no nível pessoal, se ele está bem de verdade. Quando eu tenho isso em mente, a preocupação genuína, e eu estou preocupado em entregar os feedbacks como presentes, eu acho que você já tem ali um jeito de sempre colocar o que você vai falar de uma forma que faça bem para outra pessoa. Sim. E você, com preocupação genuína em mente, também não deveria deixar de falar. Você deixa de falar, você está atrapalhando muitas vezes o desenvolvimento da pessoa. E talvez, assim, na nossa fala a gente dê a entender que a gente está falando muito sobre oportunidades de melhoria, mas isso serve muito também para a questão do próprio elogio, né? Às vezes a pessoa faz muito bem feito aquela coisa que, teoricamente, é a obrigação da pessoa, e a gente nunca chega, cara, parabéns, ficou muito bom, né? Verdade. A gente simplesmente, ele sempre faz muito bem feito, né? Por que eu vou falar? Cara, assim, a gente precisa ter essa cultura de valorizar as pequenas coisas também, né? Mas a gente está falando muito sobre o que, né? A gente pincelou aqui muita coisa e eu queria mergulhar no como. Como é que a gente faz então? Né? Vocês estão falando bonito, tudo bem, mas como é que a gente implementa essa cultura? Porque quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe que existe um certo receio. Primeiro, de você ser mal interpretado. Essa é uma realidade. Porque, por exemplo, se eu falar aqui, Fernando, eu acho que na tua apresentação, eu acho que você não falou com tanta segurança, teus slides não estão tão bem feitos, acho que você pode trabalhar um pouco melhor neles. Eu tenho receio de Fernando me interpretar mal e eu gerar um atrito
porque Fernando é do meu time, né? Aqui dentro do exemplo. Então, cara, acho que talvez eu seja mal interpretado. Fernando vai pensar que eu tô me achando. Existe um pouco dessas coisas. Existe a possibilidade de Fernando não concordar com o meu feedback. Ele até pode achar que eu não estou sendo arrogante, mas ele acha que não faz sentido. Então existem muitos entraves, na minha visão, e eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Como é que a gente implementa essa cultura tão benéfica, né, que é a cultura de feedback? A gente sabe, a gente tem visto nos resultados que os livros expõem sobre a Pixar, sobre a Netflix, mas como é que a gente implementa essa cultura, né? Eu imagino que tenha pessoas que estejam assistindo de vários setores, líderes também, que desejam implementar uma cultura de feedback, que conseguem enxergar os benefícios de uma cultura de feedback, mas talvez ainda não tenham um vislumbre de como fazer essa implementação, quais são os passos que devem ser seguidos, o que precisa ser feito para que as pessoas vivam efetivamente uma cultura de feedback. O que vocês acham? Cara, eu acho que tem muitas ações ali mais pontuais que a gente, no final, tem uma soma de ações pequenas que a gente, enquanto grupo, enquanto empresa, seja um time ou seja que o retaguarda, a gente como um todo, a gente pode acelerar e pode implantar, que ajudam a empurrar as pessoas para essa proatividade de comunicação, de colaboração. Inclusive, a gente até acabou de ter, né, tem pouco tempo que a gente fez uma campanha incrível com os envelopes aqui Foi muito legal. Parabéns aí pro RH, gente, um abraço aí, foi muito legal. Foi demais mesmo, junto com a nossa camisa, né, de ter a liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria. Então, assim, acho que tem muitas coisas que a gente pode ir fazendo para estimular, mas pensando nessa cultura como um todo de mais colaboração, acho que o assunto ele está muito mais ligado a como eu estimulo as pessoas a trabalhar junto, como eu estimulo as pessoas a serem colaborativas, né? Colaborativas, a serem mais sinceras no dia a dia. Sim. E acho que no final, assim, nunca vai ser do dia para a noite, mas cada uma dessas ações juntas, elas ajudam a empurrar o grupo para esse lugar mais colaborativo que a gente quer chegar. Uhum. E acho que tem os exemplos das duas empresas, acho que também não foi da noite pro dia, né? Teve toda uma construção. Antes de também monopolizar demais, interromper, Fernando, inclusive, pode falar. Eu penso bem parecido com o Renan, a gente tem um valor muito forte, que antes dele vem o ter liberdade, né? Sim. Pra dizer o que sente e pensa. Então acho que, de fato, como o livro tem no título, não tem regra para isso. Sim. Mas tudo começa primeiro pela liberdade, precisa existir uma liberdade, e eu acredito muito também que essa liberdade ela é construída a partir da vulnerabilidade, né? Sim. A gente vê muito, acho que no mercado como um todo, que a maioria dos feedbacks são de baixo para cima, né? Então são das lideranças para o time. E se a gente quer gerar conexão... De cima para baixo. Isso. Troquei, perdão. Se a gente quer gerar conexão, a gente primeiro precisa ser vulnerável, Sim. sabe? Ser vulnerável para mostrar que você também tem erros, você também está aprendendo e você também está nesse ciclo de retroalimentação, né? Como a gente usou no termo. Você falou, né, de um dos nossos valores aqui na Gentil, que é ter liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria. É algo que, para mim, esse é um dos valores que mais mexe comigo, porque eu acho que isso é super importante. Primeiro, ter a liberdade, você se sentir livre para expor seus pensamentos, né? E o com sabedoria é muito sábio, né? Pensar que alguém colocou esse com sabedoria foi extremamente sábio. Mas assim, será que de fato as pessoas têm essa liberdade? Elas sentem essa liberdade? O que vocês acham que falta para as pessoas exercerem essa liberdade do jeito que o valor ele deseja? Na minha visão, eu acho que quando foi pensado e quando a gente fala sobre liberdade para dizer o que sente e pensa, em todos os momentos que nós acreditarmos que vale a pena compartilhar aquilo que nós sentimos ou pensamos, nós deveríamos compartilhar. Mas a gente sabe que na prática não é assim, né? Então, o que vocês acham que são os fatores que impedem ou dificultam as pessoas de exercerem essa liberdade? Cara, eu acho que tá muito na raiz
quando a gente fala de novo sobre cultura forte, né, tipo, é uma coisa mais ampla, né, do que só ter um canal, sei lá, ter alguma ação. Antes de responder, até acho que vale para falar disso, exemplificar, acho que a primeira metáfora que o Ed Catmull, né, o nosso herói da história aqui do Criatividade S.A., que ele conta no livro. Então, depois de conseguir construir os primeiros anos da Pixar, que foi algo, assim, inacreditável, como eles conseguiram essa façanha contra várias probabilidades contra eles, né, negativas, e falando muito sobre exatamente o que a gente está falando aqui. Eu quero que as pessoas tenham liberdade para ser elas mesmas, liberdade para se comunicar, e no final, eles já estavam num patamar de maturidade um pouco maior, já tinham times maiores, já tinham os primeiros sucessos, né, os primeiros lançamentos. Só que as reuniões que eles faziam estratégicas, tudo que era relacionado a algum lançamento específico, alguma coisa complicada para a empresa, eram feitas numa sala de reunião principal lá do prédio. E essa sala, ela tinha uma mesa que era muito bonita, feita por um designer, combinava super com o prédio, mas era uma mesa comprida e estreita e assim, era uma mesa longa. Sim. Então imagina uma sala maior, retangular, e eu tinha uma mesa linda no centro dela, e uma prática que acontecia, que era assim, uma coisa super comum, eram os cartões de lugar, chama place cards, segundo o nosso amigo Polilota. Eu já me antecipei antes dele falar. E aí tinha a equipe administrativa que já, antes de cada reunião, pegavam os convidados e aí pegavam os cartões com o nome de cada convidado, já demarcava as posições na sala, para garantir que Ed, John, que era o outro sócio criativo, e os principais diretores, pessoas criativas de maior experiência, ficassem todos próximos no meio da mesa. Uhum. E marcava todos os demais convidados ou na parte mais afastada ou ao redor da sala, quando não tinha espaço na própria mesa. E eles meio que foram fazendo isso por um bom tempo, assim. Essa mesa, ela durou lá para 1 ano de existência. E eles, que eram super preocupados com a colaboração entre todo mundo, eles, como não eram excluídos, eles não sentiam que os lugares na mesa faziam diferença para quem estava sendo convidado para as reuniões. Uhum. Então, toda a discussão se concentrava no meio da mesa, e quem estava mais afastado na mesa se sentia como se estivesse invadindo, sentia que não tinha o direito de interromper. E pior ainda, quem nem está na mesa, interromper alguma discussão era ainda mais difícil. Então, só quando aconteceu ali esse feedback, né, esse momento em que alguém levantou a mão e falou sobre isso, foi que ele se disse, né, um pouco míope, que não se sentia excluído, sentia que estava tudo fluindo muito bem. Eles notaram que estavam, de fato, desestimulando as pessoas a se comunicar. Uhum. E aí, assim, o caso que eles contam é que quando eles quebraram essa mesa, né, jogaram fora, trocaram a sala por uma sala com uma mesa mais quadrangular, pequena, apertada, com as pessoas mais próximas, o contato olho no olho, a interação entre todo mundo, toda a fluidez ali de comunicação melhorou. E ele, o Ed, o John e os demais líderes sentiram que as reuniões começaram a ser mais inclusivas e no final ter melhores resultados. Uhum. Às vezes são coisas muito pequenas, mas assim, você ter esse foco, a preocupação em incluir as pessoas, fazer com que elas participem das discussões, trazê-las de fato ali pro dia a dia, valorizar a opinião delas, é uma coisa que não pode ficar só no discurso, tem que estar nas atitudes também. Enfim, acho que essa é uma historinha só para ilustrar até como esses detalhes, quando você tem esse foco em fazer colaboração, eles importam no final. Sim. E aí só um outro detalhe aí mais florando sobre isso, é que no final, assim, esse sentimento eles notaram da equipe de volta, então quem deu feedback também conseguiu se sentir mais aceito. Aí, sobre Gentil, eu já estou monopolizando aqui há algum tempo esse microfone, só por conta da história, mas uma pessoa que, assim, eu nunca vi fazer como faz, assim, desse jeito de incluir os outros para a discussão,
é o nosso próprio já citado aqui na reunião, Felipe. Então, Felipe Gentil, ele é um cara que não importa quem está na sala para discussão e, enfim, em geral, quem foi chamado para qualquer problema, discussão estratégica. Ele tem essa... A gente tá convidando porque sente que pode contribuir para o tema. Ele faz o exercício de chamar quem não se pronunciou para dar opinião também. Então, vira e mexe tem lá, eu gostaria de ouvir fulano, ciclano que não contribuíram. Então, meio que assim, essa preocupação, ela é importante, principalmente em quem está no meio da mesa, em quem, no final, manipula essa... não é que manipula, né? Que concentra as discussões, monopoliza, eu queria dizer, em vez de manipula. Para quem costuma monopolizar as discussões, também tem que estar ligado para tentar chamar as pessoas em volta para que também contribuam, também se sintam incluídas e que muitas vezes podem trazer visões bem diferentes do que costuma ser ali o padrão do dia a dia. Esse exemplo da mesa aí me lembrou, na verdade, um dos principais insights desse livro aí, do Criatividade S.A., que é muito, eu acho que o sentimento de quem estava, por exemplo, nessa mesa comprida. Às vezes em discussões, em alguns momentos que a gente precisa dar a nossa opinião, né, para agregar, seja um produto ou uma ideia, a gente fica martelando, né, pensando, cara, será que eu vou falar isso aqui? Será que essa minha ideia é boa? Será que essa minha ideia vai ser taxada como algo besta? E aí termina que isso bloqueia muito tanto a própria cultura de feedback quanto também a criatividade, né? Sim. E aí isso foi um dos principais insights que eu tive do Criatividade S.A., porque querendo ou não a gente se identifica muito, né? Tem momentos que isso acontece. E aí, contextualizando com outra coisa que foi um dos cursos de criatividade que esse livro me despertou a fazer, tem uma técnica de criatividade que parte do princípio de que, cara, nenhuma ideia é besta. E eu acho que é muito o que a gente tenta viver aqui, né? Nenhuma ideia é besta. Então, se você quer começar um trabalho de brainstorm ou alguma coisa do tipo, começa pela pior ideia possível. Então, se você já deu a pior, daqui pra cima todas tendem a ser melhor. O resto é lucro. Então, achei isso muito legal porque traz a reflexão de que, cara, a participação de todo mundo que tá envolvida no processo de construção é essencial. E aí, se você não contribui, se você prefere se abster a dar um feedback que colabore com isso, você está sendo desleal com a empresa, né? Não lembro se foi no Foi na Netflix. Regras. Foi na Netflix, né? Foi. Ele traz esse ponto que é bem forte, né? Muito forte. Cara, isso pra mim foi uma coisa que me marcou no livro. É como se, tipo assim, se você omite a sua opinião, você está sendo desleal. É isso. Então, cara, você se sente impulsionado a falar porque, assim, todo mundo tem suas opiniões, todo mundo tem seus sentimentos e as pessoas, poxa, imagine se todo mundo exercesse uma liberdade plena de falar o que pensa realmente, de falar o que acha. Claro, com muita sabedoria, eu acho que esse valor é sensacional, assim, de verdade. Eu acho que a gente, não só a Gentil Negócios, mas assim, as empresas dariam uma guinada absurda. E aí, por um lado, a gente às vezes está no papel de pensar se falou não, mas do outro a gente tá da pessoa que bloqueia a outra, né? Sim. Alguém dá uma ideia e você vai falar, mas isso aqui talvez não dê certo. Enfim, aos poucos a gente vai meio que transformando o ambiente que a gente tá, né? Então, é ideal que a gente tenha isso bem forte na cultura, né? E vocês falando nisso, me lembrou uma questão que é muito presente no Criatividade S.A., que é a questão da sinceridade versus honestidade, né? E no inglês ele acaba... É mais difícil a tradução, né? Mas ele coloca esses pontos no português. Dois bilíngues na mesa. Destiona. Sinceridade versus honestidade, né? E às vezes a gente não consegue expor de uma forma tão clara as nossas opiniões. E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco sobre esse conceito, né? Qual a diferença, assim, sinceridade, honestidade com base naquilo que o livro traz, que vocês acham interessante, assim, pertinente compartilhar com o pessoal para que haja essa mudança de mentalidade em relação a esse sentimento, assim, de você expor aquilo que você pensa de forma clara, de forma sincera. Boa. Esse até, acho que foi um termo aí meio, um pouco mais disruptivo. Qual o termo, Renan? Fala aí.
Inglês. Inglês? Não, é a sinceridade / franqueza que o pessoal... Nos 2 livros eles falam muito sobre isso, né? O termo em inglês é candor. E aí tem um livro, inclusive, que é Radical Candor, que no final fala sobre você ter essa sinceridade radical. Então, é de fato você conseguir não só ser honesto, né? Mas você ser mais transparente, ser mais aberto e conseguir entregar aquilo que você está sentindo. E você só consegue que as pessoas tenham isso em um ambiente que ele é seguro, que ele é acolhedor também para isso. Então, tipo, a gente acabou de falar sobre como ter liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria. No final, passa muito por as pessoas se sentirem seguras para falarem, para serem, para conseguir se abrir sem medo do que vai acontecer. Como você falou, Fernando, em dinâmicas de feedback bem executadas, as ideias, a premissa é que não existe ideia besta, ideia ruim. Então, eu tenho que acolher tudo aquilo que está sendo levantado, acho que né? essa questão do acolhimento da ideia. Então, acho que a palavra acolhimento tem muito a ver com esse conceito aí de segurança. A gente fala segurança psicológica no ambiente que eu consigo trocar, mas mais no detalhe sobre o impacto que para Pixar teve fazer essa troca. É que sinceridade e honestidade são palavras que são muito semelhantes, não? Muito parecidas. Mas a honestidade, ela tem no final uma conotação que moral, né? Parece tipo uma veia moral, sabe? Tipo, se eu cobro pra Kainan, eu digo pra Kainan que ele não tá sendo honesto, que ele deveria ser mais honesto, parece que eu tô cobrando que ele seja uma pessoa do bem. Não ético, né? É ético, sabe? Então, se eu perguntar assim, você tem que ser honesto? Assim, provavelmente você vai dizer que sim, que é uma obrigação todo mundo ser honesto e que faltar com honestidade é meio que um crime, uma ofensa. E no final, as pessoas não serem honestas costuma ter muito mais a ver com um medo e um senso de autopreservação. E que nas relações é algo que acontece mesmo. Tipo, eu posso não sentir que eu tenho espaço agora pra ser honesto, pra falar o que eu tô pensando. Então, na Pixar, eles chamaram de jogar fora a bagagem da honestidade. Então, me livrar da bagagem de honestidade. Eu não deveria cobrar a honestidade das pessoas. Mas o que eu posso cobrar delas é a sinceridade. Então, cobrar sinceridade é cobrar que as pessoas, elas tirem ali essa carga de reservas que elas têm, que elas estão guardando para si. Então, Kainan, assim, com franqueza, com sinceridade, eu preciso que você exponha, preciso que você de fato coloque aí o que você está sentindo para fora. A sua opinião ela é muito importante para mim, seja ela qual for. Pedir isso das pessoas e no final, a nível institucional mesmo, né? Tipo, todos os líderes falarem sobre sinceridade, falar uns com os outros sobre faltar ou não sinceridade, ajuda a difundir na empresa como um todo esse conceito. Tipo, se você não está sendo sincero, de novo, como na Netflix, né, o Radical Candor, você está fazendo algo de mal para a empresa, né? Eu estou falhando com a empresa. Estou sendo desleal, né? Como se fosse... Exatamente, estou sendo desleal. E eu lembro também, né, pegando um pouco do gancho do livro da Netflix, que eles fazem uma diferenciação entre locais, né? Existem pessoas que uma mesma frase colocada vai chegar de uma forma e em um outro país vai chegar de outra forma completamente diferente, né? O nível de... eu não lembro exatamente o termo, acho que o quão diretos as pessoas são e quão indiretas... Delicado, né? E assim, por exemplo, eu posso falar, Fernando, eu acho que a tua apresentação ela não tá tão boa. Acho que ela pode melhorar nisso. Num país, isso seria extremamente direto. Em outro país, isso seria extremamente tranquilo, assim. Né? Então, eu acho que isso também, você ter essa capacidade de perceber as diferenças culturais e você saber adaptar, porque talvez para determinadas pessoas ou determinados locais você pode falar de uma forma e em outros você precisa fazer alguns ajustes, né? E aí, pegando os ganchos também, sempre com os ganchos, eu acho que um ponto que vocês trouxeram aqui que é super relevante é essa questão da pessoa que está ouvindo o feedback, ela estimular que aquilo não é algo que vai ferir, ou a pessoa que gostaria de receber um feedback,
ela dar a certeza de, olha, você pode ser sincero comigo, você pode ser franco e que tá tudo bem, né? Eu acho que essa questão ajuda bastante, e aí eu queria pegar esse gancho para saber de vocês assim, como é que a gente faz para a gente inverter um pouco dessa questão do feedback, porque na avassaladora maioria das vezes, sempre o feedback vem de cima para baixo. Acho que foi o Fernando que falou. O feedback vem sempre de cima para baixo. Tanto é que aqui na própria Gentil, e enfim, acredito a maioria das empresas, quando vai se dar um feedback, o líder chama o liderado e fala, olha, você precisa melhorar nisso, 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 você está indo muito bem nisso, 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 e vida que segue. Mas não existe o processo contrário, né? Como é que a gente faz para inverter essa ordem? O que é que vocês acham? E aí essas duas empresas acho que falam um pouco sobre isso, né? E eu queria que vocês compartilhassem um pouco daquilo que vocês acham, tanto o que vocês acham sobre essa inversão, como aquilo que vocês acreditam que ajudaria a gente ter feedbacks no sentido contrário também, porque eu acho que seria super relevante e disruptivo também, né? Cara, no A Regra Não Ter Regras, né? Ele compartilha em um momento a história do jantar de feedbacks, né? Tem um termo específico que ele usa no livro, mas em resumo, para quem não leu, é um momento com todo o time, onde todo o time tá ali sem a capa do ego, como o Renan falou, para ouvir o que as pessoas do próprio time têm de percepção, né? Porque o feedback ele também não pode ser um apontamento, uma certeza que você está falando sobre a outra pessoa, mas as percepções que o seu time tem sobre você. Sim. E aí eu achei isso muito, muito interessante, porque, querendo ou não, o que dificulta muito isso é o nosso próprio ego, né? Sim. A gente tem muita dificuldade em enxergar o que é que a gente precisa mudar, porque mudar é desconfortável, mudar dói. Você saber que precisa mudar dói. Saber que precisa mudar dói. É. E aí, cara, o que eu vejo que contribui muito para facilitar isso entre as pessoas é exatamente essa diferença que a gente comentou no início. Eu tô querendo apontar algum erro da pessoa que eu tô falando, ou do assunto que a gente tá tratando, ou eu tô querendo realmente a melhoria. Porque eles usam muito como exemplo formas de dar feedback. Você pode falar que Kainan está errado por ter feito isso, isso e isso. Mas você também pode mostrar a Kainan que o comportamento dele nessa situação pode gerar esses e esses e esses impactos. Uhum. Entende? Então eu acho que ter clareza disso já contribui para o desenvolvimento dessa liberdade, né? Sim. Sim, eu acho que esse exemplo do Netflix, como eles simplificam, como criam uma metodologia, é muito legal. O termo que eles chamam é feedback... 360, eu acho. Sim. Mas eu No digo mais sobre os feedbacks em si. Tem um termo... 4A, né? A metodologia, é o 4As. é o Isso. framework. Mas o termo... Não, tipo, eu queria falar mais sobre isso. Tipo, como é que nesses momentos todos esses feedbacks para ser direcionados, eles são estruturados, né? Pensados. Eu vou chegar nesse ponto, porque só um gancho aqui pra gente não perder essa linha que Fernando falou, que eu acho, cara, um exemplo que eu lembrei agora do livro da Netflix, que o Reed, que é o CEO da Netflix, tem um momento que ele tá fazendo uma reunião, e aí um cara novo que chega, tá ali na reunião e tudo mais, e aí uma pessoa dá um feedback pro Reed, e aí ele agradece, tipo assim, ele ficou chocado, tipo, como é que esse cara que era abaixo do líder dele, abaixo quer dizer, abaixo do líder, abaixo do Reed, enfim, muito abaixo da cadeia hierárquica da empresa, né? Deu um feedback para o CEO, e aí a postura do Reed que me marcou muito, assim, ele agradeceu pelo feedback, e aí a pessoa nova que chegou assim, cara, que loucura, tipo, eu jamais faria isso, né? Tipo, dar um feedback pro CEO, né? Assim, como se fosse qualquer coisa. E aí que entra, que eu queria que a gente complementasse assim, qual é a melhor forma de dar um feedback? Como é que eu chego para um CEO sem
parecer que eu tô querendo aparecer, sem parecer que eu tô com uma segunda intenção, sem ser uma intenção realmente honesta, né? E aí entra a metodologia dos 4 A's, que eu queria que vocês falassem um pouco. Eu me perdi, assim, no final tinha um negócio que eu queria falar na pergunta que você fez, de, tipo, como que a gente estimula a ter mais feedback de baixo pra cima, que eu acabei já indo pra outro ponto no gancho de Fica Fernando. à vontade, aqui ó, a gente tá em casa. Uma minha caneca. Mas a gente volta, né? não tem, a pauta a gente tá atrapalhando, destruindo, tá mas tudo certo. faz parte. Tudo certo. É, A regra é não ter regras. a regra não entendeu? tem regras aqui, inclusive. né? Aqui a regra é não ter regras. Cara, eu vou compartilhar uma prática que, assim, eu achei muito legal de um líder aqui da Gentil, tentando estimular mais isso. Na verdade, acho que a gente pode falar de 2. A própria Samila, ela tem uma rotina organizada, estruturada de one-on-one com todos os liderados, em que tem o feedback, que é assim, muito mais a avaliação e a preocupação dela em desenvolver cada um dos jovens empreendedores e todo mundo que está no time, né, todo mundo por perto, os demais analistas, e que sempre tem o pedido também da volta, né? Tem o feedback para mim, tipo, todos esses momentos, você estimular que a pessoa também fale ali diretamente, não é nem só uma abertura, você pede o feedback individualmente para cada pessoa, é uma prática que a gente tem que estimular mais. Sim. Até, e sim, com a postura certa, né? Tipo, recebendo bem, como a gente acabou de falar. E precisa partir do líder, né? Assim, o líder tem que ter essa... Ele tem que... acho que é muito legal ver que o líder se importa, ele tá Sim. te pedindo. Assim, me dê feedback também, assim, pô, ajude com o meu próprio crescimento, eu posso ser 1000 pra alguma todo mundo coisa. na mesma, né? Exatamente. E eu vi uma roda mais aberta com que o nosso gestor da TI, Elton, ele entregou uma folha para cada membro do time e pediu feedback para ele no fechamento ali do ano, como ser um gestor, como ser um líder melhor. Eu acho que assim, Bom. de um jeito ou de outro, se vai ser um negócio mais por texto, Dependendo pelo do formato, feeds, né? acho que o mais importante é ficar esse ponto de você mostrar não só a abertura, mas mostrar que você quer receber, assim, você se importa. Não é tipo, eu vou receber se você quiser. Tipo, por favor, me dê feedback, por favor, fale como ser um líder melhor, como te ajudar mais. É muito legal, né, ver que a gente tá vivendo isso aqui. Na última avaliação de desempenho, né, também teve essa dinâmica, acho que do RH em si, com a metodologia do que bom, que pena, que tal. Que bom que a gente faz isso, que pena que a gente tem esses pontos e que tal, o que a gente pode melhorar. E cara, em outras palavras, é o que o próprio livro da Netflix ele traz. Tem uma das metodologias que é começar, parar, continuar. Então, a gente tá muito alinhado com o que a gente vê aí, né? Sim. Acho que o estímulo do feedback, o estímulo dessa liberdade, desse valor que a gente tem forte aqui, ele já existe. Isso que eu acho mais legal. Perfeito. Massa. Aí foi mal, Kainan. Vamos a... Não, então eu só queria recapitulando. dar nesse caso aqui, né? Você que é líder, peça feedback. Realmente, genuinamente, incentive seu time a dar feedback para você, porque eu acho que se não houver esse passo do líder, eu acho muito difícil. Assim, o cara chegar... Eu queria dar um feedback para você, chefe. Eu acho que assim, para a pessoa dar esse feedback realmente, ou tem que ser uma coisa muito insuportável, ou a pessoa tem que ser muito segura de si para chegar a esse ponto e tá muito, muito seguro realmente do que a pessoa tá falando, de quem ela é, porque assim, na sua avassaladora maioria as pessoas têm muito receio, primeiro do que o líder vai pensar, se não, a pessoa tem medo de ser mal avaliado, de ser mal interpretado, de se prejudicar. Cara, o principal, acho que esse ponto aí trouxe, é que a gente precisa ter a maturidade para entender, né? Porque Maturidade. acho que um dos pontos que contribui muito para esse receio é achar que o feedback, por mais que ele seja bem intencionado, comprometa o seu futuro, né? Isso. O seu desempenho, sua função. Sim. Isso só não acontece, né? Se houver esse estímulo, e eu acho que parte muito da liderança, né? Então, se o líder tiver essa postura de incentivar os liderados a desenvolverem essa cultura e darem feedbacks, cara, acho que não tem erro, não tem como
não dá certo, né? Então fica a dica aí para os líderes. Peça feedback. Peça feedback. Peça feedback, mas peça assim, diga aí o que é que vocês querem, diga aí o que é que vocês querem. Não é assim. Você realmente, genuinamente, você precisa mostrar para os liderados que você deseja saber a opinião deles, né? E eu acho que isso é muito importante, essa integridade até nesse pedido mesmo. E aí, aprofundando, afunilando um pouco e voltando para o tema que ficou o gancho aqui, a gente gostaria de saber qual é o padrão. Existe um padrão para dar um feedback? Existe algum método correto? Eu posso chegar e falar, Fernando, eu acho que você não é bom. Isso é um feedback. Com base nos livros, nas experiências de vocês, qual é a melhor forma de dar um feedback? Acho que tudo parte muito de você, como a gente falou mais cedo, né? Pegando ali o framework, palavra em inglês, de novo, para dizer sobre metodologia, ou sei lá, o formato de dar feedback de Jana, de pensar em feedback tem que ser um presente. Então, como é que eu dou o presente para falar positivamente, para incentivar a pessoa? Como é que eu dou o presente para desenvolvê-la? Como é que eu recebo como um presente? Esse mindset de presente, ele é muito legal. E você ter em mente preocupação genuína com a pessoa é outro ponto importante para pilar, né? Outro pilar para esse relacionamento, né? Para tudo que você fala. Então, assim, pergunta de novo para os líderes, né? Você tem preocupação genuína com as pessoas? Você tem preocupação genuína com seus liderados? Além do dia a dia aqui do trabalho, da performance, você de fato se preocupa com cada um como ser humano para gerar essa relação de confiança? Acho que tem alguns direcionadores. Mas a Netflix, ela montou, até para simplificar e conseguir padronizar, como o Kanan lembrou, né? É uma empresa global que tem o indiano que fala de um jeito, pensa de um jeito, tem o português que é mais direto, tem o americano, tem um monte de gente com culturas e com vivências ali que são completamente diferentes. Então eles construíram uma metodologia simples para direcionar os feedbacks. E nosso amigo Fernando vai apresentar aqui achei que você ia iniciar, meu amigo. O framework de novo, né? A metodologia, o ferramental de feedback 4A. Cara, é muito do que a gente já tá conversando aqui, né? Mas a essência a gente já meio que compartilhou, mas estruturando em tópicos, vamos dizer assim. Mas como é que pronuncia o nome do cara? Por favor. Reed Hastings. Ele meio que divide o próprio... E a Erin Meyer, né? Obrigado, Renato. Ele meio que divide o feedback tanto no dar, né? Quando você vai presentear, como a gente usou aqui, alguma pessoa com isso, ele traz 2 pontos. O primeiro você precisa ter um alvo que você quer alcançar. Então, como eu disse agora há pouco, não adianta você simplesmente apontar os erros das pessoas, desabafar frustrações suas internas. E o segundo, você precisa ter uma ação específica. Então, cara, junto disso, traz quais são os impactos, traz o que a pessoa pode melhorar, né? Porque contribui para trazer clareza para ela. Uhum. Em paralelo, a gente tem o outro ponto, que é o de receber. A gente também tem muita dificuldade em ser elogiado ou em ser criticado. Enfim, 1 milhão de fatores. Mas o autor, ele utiliza 2 tópicos também. O primeiro é agradecer. Primeiro porque a pessoa se sentiu confortável e tá te dizendo alguma coisa realmente para que você possa melhorar, possa crescer. E o segundo é aceitar ou descartar, né? Nenhum feedback ele é uma verdade absoluta. Como no primeiro ponto, ele é uma percepção. Uhum. Então, se uma pessoa tem percepção de algo sobre você, ou aquilo é verdade, e aí você precisa melhorar, ou então não é verdade e você... na sua reflexão você descarta aquilo, aquele feedback, ele, apesar de ter sido bem intencionado, teoricamente ele não é útil porque você acha que aquilo não é verdade, né? E aí, nisso tudo, acho que também entra muita parte do autoconhecimento e do potencial que a gente precisa ter para se conhecer melhor, refletir sobre os nossos comportamentos e atitudes, mas no geral, não tem um padrão, né? Sim. Essa é uma metodologia das várias que tem a sanduíche, que acho que nem falam aqui. Uhum. Mas o que importa no final é o propósito do feedback, é isso. Isso aí, acho que a pessoa ela tem que, a pessoa que está recebendo, ela tende a aceitar, tende a ser uma coisa positiva se ela acreditar que quem está dando como um presente, está dando como algo que
sendo pensado em desenvolvê-la, em fazê-la melhor. Sim. Então, esses pontos ali do feedback para trás, eles são muito bons porque eles ajudam a você validar ou até mudar o seu feedback para garantir que ele seja mais efetivo. Então, o Fernando falou sobre os 4 pontos, né? Então, o número 1, eu tenho que ter um alvo a alcançar. Tem que ficar claro, assim, Kainan, se você, em vez de ir para a direita, se for para a esquerda, a empresa vai ganhar por conta disso. Então, tipo, eu acho que é muito importante deixar claro por que eu tô dando feedback. Tipo, aqui tem um negócio que vai ser melhor para você, para Netflix ou para todo mundo. É importante, e a gente fala muito feedback na Visagem sobre dados e fatos. Então, o feedback ele tem que vir cercado de evidências. Então, quando você fala que você achou, que acreditou, que não sei o que talvez... Afinal, é importante você falar, na reunião X, na reunião tal, de anteontem ou da semana passada, teve esse comentário, ou essa apresentação, a fala, que eu notei que foi essa daqui, que eu acho que não acaba não sendo condizente. Então, você tenta mostrar dados e fatos. Então, um pouco de, tipo, o que aconteceu, como é que você deveria... ilustrar melhor, né, o episódio. E reforçando, né, tipo, não é apontar, não é falar você foi rude, você foi grosso, seu comentário foi absurdo, é tentar trazer que a pessoa que esteja recebendo o feedback reconheça isso. E a partir disso, claro, das suas próprias percepções sobre o acontecimento, sobre o fato em si, né. Isso. E aí, assim, o ponto 1, o alvo, o objetivo em comum, que tem que estar claro que eu tô querendo seu bem, o bem da organização, de todo mundo, e a ação específica, assim, acredito que, seja para a esquerda e não para a direita, assim, se você fizer desse jeito, acho que vai ser melhor. O que você acha? Tipo, você trazer de fato ali assim, tô te dando um problema e tô sugerindo uma solução, sabe? Esse é o ponto 1 e 2 de como eu tô dando, e de receber, como o Fernando falou, agradecer e aceitar ou descartar. Então, sempre agradecer, sempre... Isso pra mim, velho, tomar como premissa que a pessoa, ela está me dando um presente, de novo, né? Tipo, volta essa parte chata, tipo, eu tô recebendo algo positivo, independente se é válido ou se é não, a pessoa parou, o tempo dela saiu do caminho pra me dar um feedback estruturado ali sobre alguma coisa. Então, o mínimo que você deve fazer na Netflix é agradecer. E todo mundo tem que ter em mente o último ponto lá então, 1, 2, 3, 4, que é o de aceitar ou descartar, jogar fora. Cara, então, aí, outro ponto, nesse último, é o seguinte, cara, se eu dei o feedback pra Renan, pra Kainan, e ele não agiu, eu não preciso me cobrar, eu fiz a minha parte, né? Isso. Cabe somente a pessoa, como o Renan falou, agir ou não. Isso. E no final volta pra esse ponto que você tem densidade de talentos, você tem time de alta performance, você tem pessoas excelentes. Assim, cara, pode ser que a minha visão ela tenha sido só um detalhe e aí no final não é uma coisa que Kainan costuma fazer e o próprio Kainan vai avaliar e falar assim, bom, concordo, mas pensando todo, eu acho que foi de momento, eu vou jogar fora sem nenhuma pena. Vou lembrar que eu recebi esse feedback, mas tá tudo certo. Pra eu que tô dando feedback, também tem que estar tudo certo. Que eu tô entregando esse feedback no final. Se Kainan vai usar pra alguma coisa ou não mudar, fazer qualquer coisa diferente, já é com ele. E eu não tenho que me prender ali a forçar a mudança, sabe? Esse é outro conceito errado que as pessoas costumam ter, de empreendimento. Sim, perfeito. Nossa, um banquete aqui, Profundo, viu? hein? Banquete, viu? Profundo, hein? Banquete. E aí a gente tá chegando perto do fim, aí é o momento que a gente coloca um efeitozinho, obrigado, nossa Boninha aí por trás dos bastidores, Sandrilé. Mas eu não queria terminar o Next Talk sem falar de uma prática lá da Pixar que pra mim é muito incrível, que é o banco de cérebros, né? E aí eu queria que vocês compartilhassem um pouco assim, que isso foi algo que potencializou de forma significativa a criatividade e consequentemente a qualidade das entregas, né? Por exemplo, um Toy Story da vida, criado pela Pixar. O que vocês poderiam compartilhar? Eu queria que vocês explicassem um pouco, né, sobre essa prática, o banco de cérebros, e também falassem como é que vocês acreditam que
a gente pode aplicar na nossa vida, assim. Existe algo aqui que a gente pode tirar dessa prática para a Gentil Negócios. Explica um pouco do que é essa prática da Pixar e como é que a gente pode aplicar aqui na Gentil. Vai, Renan, contextualiza aí pra galera. Tá. Vamos lá. Eu acho que na Pixar isso nasceu naturalmente, de novo, porque você tinha esse ambiente colaborativo, cercado de pessoas excelentes. A Netflix conta sobre o episódio que eles precisaram ficar só com os talentos, demitir boa parte do time, como isso também deu mais energia para a empresa como um todo. A Pixar passou por vários momentos parecidos também de manter gente excelente. Então, o que é assim, base para esse conceito de banco de cérebros? Eu consegui pensar que todos os filmes, todos os comerciais mais relevantes, todos os principais produtos que estão sendo lançados pela empresa ali no período, eles não deveriam ficar restritos a uma governança específica de controle de qualidade, cada um do seu time. Afinal, o que eles acreditavam desde o início da largada é que se eu tenho pessoas incríveis aqui na Pixar, se tenho vários diretores trabalhando em frentes diferentes, que são caras excepcionais, produtores, roteiristas, pessoas criativas, eu deveria usar esse potencial da empresa toda para conseguir direcionar todas as obras de criação. E aí a gente pergunta assim, será que essa é uma ideia que deu certo? No final, o caso da Pixar que mereceu o livro, a compra pela Disney, tudo que aconteceu foi porque, seguindo esse caminho de pensar primeiro nas pessoas certas, nas pessoas incríveis, e muito mais na competência delas do que nas ideias certas, eles conseguiram lançar uma sequência ali de 10 lançamentos. Em seguida, todos foram sucesso de bilheteria, todos foram número 1 de bilheteria. Não é acaso, né? Não é por acaso. No final de acaso. semana, todos foram obras premiadas, receberam Oscar. Assim, tudo que eles fizeram foi incrível até aqui. Não é uma empresa que lança filmes bons, ela lança filmes incríveis, assim. Tudo é excelente. Inclusive lançaram Os Incríveis, né? Então, Inclusive lançaram Os Incríveis. Tá vindo Buzz Lightyear aí, né? Exatamente. Assim, a gente já assume que é um filme excepcional. Assim, por padrão, a sua barra ela já é lá em cima. Então, um dos principais instrumentos que eles se orgulham de ter colocado para rodar de forma estruturada é esse banco de cérebros. Então, é uma reunião que acontece entre várias dessas pessoas incríveis que são convidados porque todo mundo que está na reunião olha para o restante da sala e fala, eu respeito cada uma dessas pessoas, todas são, assim, deveriam realmente estar aqui. E aí é um momento de passagem de prévias sobre todos os trabalhos que estão sendo feitos. Então, desde a história do storyboard, a arte conceitual dos filmes, dos personagens. E aí, essa massa, esse banco de cérebros, né, o Brain Trust que eles chamam, eles são convidados a avaliar de forma colaborativa tudo que está sendo feito, sem julgamentos. Então, todo mundo entra já com uma premissa ali muito forte de que as pessoas elas vão apontar o dedo em tudo, para bem ou para mal, fazer sugestões. E o quarto item do frame de feedback do Netflix, de receber, que é aceitar ou descartar, ele é muito vivo nessa reunião. Então, uma das coisas mais importantes que eles deixam claro para todo mundo que é novo e entra nesse grupo, né, é que nada que é dito nessa reunião, seja quem for, seja o fundador da Pixar, John Lasseter, seja o diretor mais premiado, cara, assim, nada é obrigatório. Seja para tirar, seja para colocar, todos os feedbacks, eles no final vão ser recebidos pelo time de criação do filme e ele vai aceitar ou não. Ele vai mudar a ideia dele original, que é uma coisa que é muito pessoal de cada um deles, é muito valorizado, se ele achar que é importante ou não. Mas, assim, é a colaboração extrema. Afinal, todo mundo sendo super sincero, apontando o dedo, falando até, com certeza, episódios difíceis aconteceram, mas quando todo mundo tá na sala pensando no melhor um pro outro, no melhor pra Pixar como um todo, as coisas acabam fluindo. Então... Pode contar, amigo. Desculpa.
Não, pode Ele cortar. relata muito. Acho que você falar do ambiente, acho que é algo muito importante, essa questão do ambiente, né? É exatamente isso. Ele relata muito como esse banco de cérebros em si impactou, né, em filmes como Toy Story 2, enfim. Realmente mudou o rumo do filme na construção. E aí Renan falou muito dessa parte de se apegar às ideias, né, que é o que acontece. A gente naturalmente tem um apego muito forte com o que vem da gente. Sim. E eu acho revolucionário o que eles fizeram no banco de cérebro, porque todos os seus trabalhos, ou filmes no caso, eles são criticados apenas pelas pessoas mais fodas da indústria, não é qualquer pessoa. Então, cara, desapega um pouco, tá todo mundo ali pensando exclusivamente no propósito da empresa, tá todo mundo ali reunido para o mesmo objetivo. E aí ele usa dois termos interessantes para isso, que um é a abordagem competitiva, né, que é quando tá todo mundo dando ideias no momento, trazendo ideias para construir alguma coisa, porém alguém, ou melhor, as pessoas querem ter a ideia correta. Sim. Querem convencer as outras de que essa ideia é a certa, é a melhor. E no banco de cérebros ele usa outra abordagem, né, que é a aditiva. Cara, independente de qual for a ideia, de qual for a contribuição, Não é o mais importante, né? não é o mais importante, mas aquilo está contribuindo para o todo. Perfeito. Entendeu? Acho que isso foi o que mais... Sim. E o que eu ia só falar em relação ao ambiente é que, teoricamente, nesse banco de cérebros é um ambiente leve, né? Que tinha risadas e etc. Assim, não é algo pesado, porque como a gente não está visualizando, nunca viu, talvez a gente pode pensar que um projeto seria sabatinado, É uma assim. assembleia, né? Tipo, cara, isso aqui tá horrível e tal. Mas eles criaram de uma forma onde é para ser leve, né? É para ser desprendido, é para ser algo que não é um fardo, que não é algo pesado, mas sim algo que todo mundo queira viver aquilo, entendendo que, cara, todo mundo aqui tá para criar o Toy Story 3 e vai, cara, eu sei que vai sair algo incrível daqui, né? Isso pra mim Foda. é surreal. Sim, é sensacional. E, de novo, tudo passa por você colocar nessa pessoa as pessoas que deveriam estar nessa sala. Perfeito. Não adianta, assim, eu tenho que ter essas pessoas certas pra colocar junto e resolver. Aí tem uma outra frase lá que o Ed cita, que eu achei forte, é que ficou claro pra eles, assim, já no primeiro filme, no Toy Story, no que eles vinham fazendo, os comerciais. Se você pega uma ideia incrível e entrega pra um time medíocre, eles vão estragá-la. Eles vão fazer algo que não vai ser excelente. Vão fazer um produto medíocre. E se você pega uma ideia medíocre e você joga para um time incrível, para pessoas incríveis, elas ou vão consertá-la, a sua ideia medíocre, e transformar em alguma coisa excelente, ou elas vão jogar fora e vão pensar em outra coisa. Então, tudo passa por você valorizar de fato essas pessoas que vão conseguir encontrar soluções que são fora da caixa, que são excelentes de verdade. E só complementando, o que eu acho incrível também é como os princípios, eles convergem. Eles assim, porque você está falando da Pixar, mas um dos pilares da Netflix é densidade de talentos. É ter as melhores pessoas nos melhores lugares que conversa diretamente com isso que você tá falando, cara. Jim Collins olhando ali pra gente pensando, tá certo aí. É isso aí. É isso aí. Eles me leram. Gente, eu tenho a última pergunta, antes da gente ir pra pergunta dos internautas, que é mais curta, mas só pra fechar aqui o nosso roteiro. Como vocês sabem, como a gente falou aqui, nós temos um valor que é ter liberdade para dizer o que sente e pensa com sabedoria, que conversa muito com a nossa cultura de feedback, né? E aí eu queria que vocês fizessem um exercício mental, se imaginassem como o nosso querido Glauber, que está ali atrás, o CEO da Gentil Negócios, né? E aí eu queria que vocês me dissessem assim, se vocês fossem o CEO da Gentil Negócios, entendendo que esse é um valor que pode ser potencializado, o que vocês fariam para que isso fosse exercido na sua potencialidade máxima? Rapaz, que respirada, hein? Uma pergunta tanto. Porque assim, como a gente tá falando de cultura de feedback, a gente tá falando sobre esse valor, mas existe algo que vocês, como CEO da Gentil, fariam
para que esse valor que a gente sabe que pode, né, já é um avanço muito grande, nós termos um valor como esse, mas a gente sabe que existem muitas pessoas que não sentem que podem falar, existem pessoas que falam, mas ainda falam com muito receio, né? Existem outras pessoas que acham que é liberdade para dizer o que sente e pensa e não tem a menor sabedoria. Então, pensando na cultura de feedback, pensando nos ganhos e pensando que esse é um valor extremamente precioso, como é que vocês acham, como CEO da Gente um Negócio, que a gente pode viver esse valor na sua potencialidade máxima? O que vocês fariam? Acho que, como a gente comentou, tudo parte da vulnerabilidade. Acho que isso é principalmente em função da liderança, né? Transformar esse clima para que exista esse sentimento de liberdade para chegar para qualquer pessoa ou qualquer ideia e expressar a sua opinião. E o segundo, acho que auto-refletindo aqui também, é uma dificuldade minha, é quanto à técnica, como é que eu faço isso. E acho que a melhor forma da gente aprender, além de assistir esse podcast aqui, muito bom. Praticando. Total. Sabe? É colocando em prática e, inclusive, aproveito para deixar o meu feedback positivo sobre as ações que tiveram agora no RH, porque é incentivando, é arrastando pelo exemplo, entendeu? Sim. Se a gente vê outras pessoas fazendo, outras pessoas tendo essa disponibilidade, essa vontade, principalmente de transformar as outras, tá muito voltado com o nosso propósito também. Querendo ou não, a gente meio que é arrastado pelo exemplo. A gente começa a tentar, a gente começa a colocar o skin in the game, como o Renan gosta de falar em inglês, a pele no jogo. Para tudo. Concordam? Perfeito, Concordo cara. 100%, cara. 100%. Acho que muito do que a gente tem feito aqui na Gentil é focado nisso, né? Em atuar nos valores de servir com atenção e gratidão, no valor de ter liberdade para dizer o que a gente pensa. Óbvio que, assim, está sempre pensando em todos, em como evoluir culturalmente, né? Sobre todos os aspectos, mas a gente tem percebido um foco grande aí nesses valores. Ter liberdade para dizer o que a gente pensa, acho que essa ação do RH foi muito, muito legal. A gente já tem hoje em dia a plataforma de feedback, que é o Feeds. Então, pensando assim, onde a gente está à frente de outras empresas semelhantes, assim, para mim, sem dúvida, a gente está num patamar acima aí da média, assim. Isso não tem dúvida. E com certeza tem muito para crescer ainda, para ser a empresa de referência nisso no Brasil, enfim, no mundo. Hoje tem muitas áreas que no final acabam tendo uma cultura mais fraca de feedback, sentindo menos esse valor. E uma das coisas que acho que são muito, muito legais que o RH está fazendo é tentar puxar a liderança, né, desenvolver a liderança como um todo para conseguir estimular o time e exercer mais esse valor, assim como ser referência nos outros pilares também. Esse seria o principal lugar em que, se eu estivesse nessa cadeira, eu colocaria energia. Eu acho que o que faz a Gentil ela ser diferente em relação à cultura, e todo mundo que passou por experiências recentes em outras empresas, sim, acho que quase sempre vai chegar nesse ponto, né? Vai falar que sente que aqui tem algo diferente, passa muito, muito por essa liderança que arrasta os outros, esses exemplos que arrastam, como o Fernando citou, e que a gente vê muito fortes em vários dos líderes. É muito difícil ser referência em tudo, mas você tem muitos valores assim, que são inspiradores nos nossos diretores e nos nossos gestores. Então, acho que tem que ser algo muito puxado por cada um dos líderes, tanto se aproximar, mostrar. Fernando falou sobre vulnerabilidade, mas assim como tem esse frame, né, que a gente chama aí da Netflix de feedback, tem outros frames para conseguir gerar essa conexão, essa confiança entre o líder e o liderado. Então, passa muito pelo pilar lá de autenticidade, de você conseguir mostrar que você é um ser humano independente de papel, de cargo, que você é Kainan, que é surfista, que é cantor, que, cara, tem toda uma dimensão fora daqui,
e que, assim, você é um ser humano como qualquer outro, e as pessoas às vezes têm dificuldade por medo, né, enquanto líder, de se expor como autêntico, né, como mais do que o papel que você está exercendo. Eu acho que esse negócio que o Fernando falou sobre a vulnerabilidade, se mostrar vulnerável, mostrar que você está se desenvolvendo, que você quer receber o feedback, que você se importa ali com o que a pessoa pensa, ele é muitíssimo importante para expandir esse ambiente ali mais colaborativo em que as pessoas sentem que elas podem contribuir. Perfeito. Me lembrei agora de um versículo bíblico, inclusive, que diz assim: não sejam somente praticantes não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes. E isso não serve simplesmente a essa questão, mas me lembrou muito, porque muitas vezes a gente pode até receber muitos feedbacks, tem uma cultura maravilhosa, mas se a gente não aplica, cara. Inclusive aqui tá um banquete, sendo bem sincero. Tá dando um banquete de verdade, esse bate-papo tá sendo super rico, mas ele pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? À medida que a gente não pratica. Sim. Mas eu acho que se a gente praticar, pelo menos assim, se um líder escutar isso e praticar assim um estímulo à sua equipe de incentivar que as pessoas, né, o seu time deem feedback de volta, ou ele fala, cara, eu queria saber o que você tá, tem algum ponto que você gostaria de compartilhar? Eu genuinamente gostaria de entender se eu como líder eu posso melhorar em algo. Cara, eu acho que já seria revolucionário, né? Bom, mas estamos chegando no final do nosso Next Talk. Poderia passar mais 1 hora aqui com esses jovens, mas estamos chegando no fim e eu queria só entrar nas perguntas dos internautas. Mais uma vez a gente abriu a plataforma do Feeds e muitas pessoas mandaram e a gente escolheu aqui algumas, né? Então vamos lá, pessoal. Bora. E aí a Tayanara, lá de São Luís, do Comercial de São Luís, ela perguntou: quando é que eu posso solicitar um feedback? Inclusive na plataforma do Feeds tem lá, solicite um feedback. Existe um tempo específico para isso? Existe alguma prudência? Ela pode pedir toda semana, todo dia, uma vez por mês? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu vou até citar outro exemplo legal que eu vi recentemente de um líder aqui da Gentil que teve um momento aí que foi um momento de discussão, que no final não acabou gerando um ruído ali com outras pessoas, e na saída da reunião ele pediu feedback no Feeds para todo mundo que participou da reunião, para pegar de fato estruturado. Eu queria saber, assim, eu senti que não foi legal, eu queria ouvir de vocês estruturado mesmo. Então, você se importar com isso, com o impacto que você está tendo, assim, acho que é super válido na hora você já fazer a mesma coisa, ou pelo Feeds ou pessoalmente, mas eu acho que mostra até uma humildade, né? Sei lá, você se mostra se importando com o impacto que você está tendo ali no outro, enfim, e quanto você quer se desenvolver. Quanto a receber feedbacks, né, e vou mencionar outro livro que fala um pouco sobre isso, que é O Milagre da Manhã, acho que você já leu, né, Kainan? No finalzinho ele trabalha não com o termo feedback, mas uma forma da gente identificar quais são os nossos pontos a serem desenvolvidos, que é o feedback por e-mail. Então, você escreve um e-mail para as pessoas mais próximas ali de você, pedindo que elas te retornem o que é que elas enxergam de bom e a melhorar em você, e aí elas te retornam. E aí, fazendo uma relação com o que a gente está vendo aqui, cara, se feedback ele é uma percepção das outras pessoas, quanto mais gente a gente tiver esse input, né, esse insumo, melhor é pra gente trabalhar nesses pontos, seja potencializar, seja deletar da nossa vida, né? E aí, um ponto que eu tava refletindo aqui a gente também tem que ter muito cuidado com quem a gente pede feedback. Se a gente pede muito a pessoas muito próximas, a tendência é que realmente venham muitos feedbacks positivos. E aí, de certa forma, é bom porque você sabe o que você tem de talento, enfim, mas também pode mascarar muito, um pouco, na verdade, quais são os seus pontos a serem desenvolvidos, que eu acho que também é uma das essências do feedback. Você retroalimentar com o que você pode melhorar para subir seu nível, eu diria assim, de profissional, de pessoa, enfim. Eu acho que não existe uma
periodicidade ou frequência que eu posso pedir um feedback, mas Exato. às vezes, por exemplo, cara, aconteceu uma apresentação para a diretoria. Poxa, eu gostaria de saber o que como eu me saí, o que eu poderia melhorar, porque eu realmente não tenho consciência daquilo, se eu fui bem, se não fui. E eu acho que é super válido compartilhar à medida que você gostaria de melhorar em algo e que você não sabe se você foi bom, né? Eu acho que isso é um ponto. E também existem os feedbacks mais formais sobre questões comportamentais, questões mais profundas assim do dia a dia e até alinhamento de expectativa. Acho que quando passa muito tempo sem um líder chegar, sentar com o seu liderado para falar sobre suas expectativas, se está atendendo ou não, eu acho danoso. Então, à medida que há um gargalo muito grande, que você não consegue vislumbrar se você está indo bem ou se não está, porque nunca tem um feedback positivo, também nunca tem um feedback negativo, acho que é um momento para você solicitar um feedback. Né? Eu acho que também são pontos aí, só para contribuir com a Tayanara aí. Até porque se for todo dia, não dá nem pra você. Não, o que você achou? O que vocês acharam do Next Talk? Pessoal, eu fui bem, não foi? Não dá, né? Uhum. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto aqui, eu vou unir duas perguntas. A Jéssica, lá de Campina Grande, Jéssica Alaide, ela perguntou qual é a melhor forma de receber e aplicar feedbacks, mas aí eu queria juntar com a pergunta de Thalita, lá da inteligência de mercado e performance, tá saindo aqui, olha só. Vocês consideram o feedback sanduíche o mais adequado nos dias atuais, né? Então, assim, a gente falou muito sobre a questão de quando eu devo solicitar feedback, mas o que vocês acham? Qual o melhor padrão? A gente falou aqui sobre a metodologia dos 4 A's e etc. Mas na visão de vocês, se vocês fossem dar um feedback para qualquer pessoa hoje em dia, existe um padrão que vocês acham que é o ideal? O feedback sanduíche, que é aquele feedback que você elogia primeiro, depois dá a oportunidade de melhoria e fecha com algo positivo. Vocês acham que é o mais adequado? Na visão de vocês. Cara, eu vejo muito o feedback sanduíche. Ele é importante, né? Porque, querendo ou não, é uma técnica, mas acho que, dependendo de quem está recebendo, pode não ficar tão claro qual é o objetivo daquele feedback ou qual é o que é que pode ser melhorado, entende? E aí, quanto a isso, eu acho que essa metodologia da Netflix, ela consegue ser bastante eficiente, porque ela traz os principais elementos do feedback de uma forma clara, de uma forma transparente, né? De uma forma objetiva. Uhum. Que são quais mesmo? Ação específica, alvo a ser alcançado. Dando, né? Bora lá? 1, 2. Agradecer pelo feedback, independente de como ele seja. E o último, né? quem está recebendo, na verdade, decide, né? Se aceita ou se deleta da... Aprovado no Enem do Renan, né? É isso aí, muito bom. Acho que vale reforçar. Né? Vale reforçar, com certeza. Eu acho que feedback sanduíche, acho que no final tem muito mais a ver com quem tá dando ter medo da reação. Uhum. Então, você já vai falar mais cheio de dedos com a pessoa e você começa alisando, depois dá uma mordida, depois dá uma alisada. Deixa eu tentar levantar alguma coisa de legal pra mostrar que eu tô vendo positivo. Mas no final, assim, se você começar a conversa e falar assim, cara, não, eu me importo com você. E eu gostaria muito de ter esse momento pra falar uma coisa que eu tô vendo de bom ou de ruim. E tô fazendo isso com o seu bem em mente, com o bem da empresa e tal, enfim, totalmente sem desprendimento. Inclusive, faça o que quiser com esse feedback e tá tudo bem por mim também, se você discordar. Já tá claro que você tá dando um feedback pelo bem da outra pessoa. Então, assim, eu acho que não tem espaço para você trabalhar com pessoas que têm o ego tão grande que mesmo com essa contextualização e tal, que ela vai receber mal e vai se vingar de... Cara, esquece, tem um outro problema, não é esse feedback que vai consertar. A pessoa que não tá pronta para receber o feedback como um presente, mesmo com todo esse contexto, ela provavelmente precisa de mais ajuda do que só esse feedback. Então, acho que é muito mais um instrumento para quem está dando com medo do que como fazer com que ele seja efetivo. O mais importante para mim é ter em mente quais são esses pilares, né? De você se preocupar com a pessoa e entregar uma coisa que vá ajudá-la
Sim, muito mais do que tipo um método específico. Eu acho assim que existe uma diferença também em uma reunião mais formal de feedback, onde você pega um período de tempo, sei lá, 6 meses, e aí eu acho que a essência do sanduíche faz sentido. Cara, não é possível que a pessoa não tenha nada de bom que você compartilhe em 6 meses, né? E não é possível que a pessoa não tenha nenhuma oportunidade de melhoria. Então, eu acho que a essência do sanduíche é qual é a sua intenção. E a sua intenção é que a pessoa entenda que ela é boa, mas tem pontos de melhoria, e que, na minha visão, o fim do feedback sanduíche, terminar com um elogio, na verdade não é que você precisa terminar com um elogio, mas a essência disso eu preciso que essa pessoa saia daqui super motivada para melhorar. Se ela tiver super motivada para melhorar com uma oportunidade de melhoria, o objetivo foi alcançado. Exatamente. Eu acho que essa é a essência, né? E às vezes a pessoa, né, dependendo da forma como você aplica, você vê que é falso. E aí o cara sai muito pior. Né? Eu já recebi feedbacks assim, que eu sabia que a pessoa ia me dar, eu sabia que a pessoa queria falar alguma coisa, e a pessoa começou ali... Isso é tão legal, Kainan, mas... E tal, cara, então assim, dependendo da situação, até tem um efeito contrário, né? É um sanduíche que acaba passando do prazo da validade, né? Alguma coisa assim, sai um pouco estragado. Bom, pessoal, com isso nós encerramos o nosso Next Talk. Eu queria muito agradecer vocês. Estou muito feliz com esse resultado, assim, foi muito rico. Para mim, já saí aqui alimentado. Nem jantei ainda, mas já tô, né? Nem comi nada. Falando de sanduíche, né? Falando em sanduíche. Mas queria agradecer vocês, e como forma de agradecimento, né? Nossa bolinha aqui vai trazer o nosso... Pois é, eu nosso falei que não vinho, precisava, né? né? Renan, muito obrigado. Fernando, Caraca, muito obrigado. Valeu. Mostrei pra nossa Obrigado, câmera, bolinha. ó, com os Não dizeres. precisava. Ei, isso é excelência nos detalhes, viu? Gente, muito obrigado. Eu tô realmente muito ficou muito bom, né? Muito feliz com o que a gente conversou aqui. Acho que é uma pauta super relevante, né? E espero vocês na próxima edição do nosso Next Talk, né? Se você puder, curte aí, né? Ativa o sininho. Gente, compartilhem com o maior número de pessoas, né? Comenta aí o que você achou. Nos dê um feedback, né? Por favor, né? Compartilha aí seu feedback, já aplicando os princípios. Sim. E a gente se vê na próxima edição. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Se essa edição não for a que tem mais feedback, se a gente fizer alguma coisa de tem errado. alguma coisa errada. Então, por favor, valorizem Tá aguardando. e deem os feedbacks, pessoal. Tchau, tchau.